Bom, o vídeo de hoje, ele entra na playlist do Comentando Jogos Clássicos, mas ele, sinceramente, pode inaugurar uma playlist própria, que é ver esses documentários sobre Magic, né? Eu assisti em live o que o pessoal da TCG fez sobre o primeiro Pro Tour desse ano, também entraria nisso, só que daí a gente viu uma versão dublada, e aquela dublagem automática ficou horroroso, horroroso. Então, se algum momento eu adicionar ele de novo, vai ser com legenda. Inclusive, esse a gente vai ver com legenda. O link para esse vídeo fica na descrição, tá? Esse documentário é da Vice, né? A Vice que adora fazer documentários no sense, então ela vai falar desde acompanhando uma torcida organizada até, sei lá, 3 pessoas cozinhando no Burundi, sabe? Uma pira meio dessa. E aí, tem coisas boas e ruins dessas piras malucas, né? As coisas ruins é que parece que entra num aleatório total na pauta, mas a parte muito boa é que você acaba pincelando assuntos que nem sempre tem essa visibilidade toda. Magic é um ótimo exemplo. Eu amo esse documentário, sabe? Esse documentário tem 10 anos. Eu gosto muito dele porque ele acompanha 2 tipos de jogadores. Então, ele vai acompanhar o Jacoby Wilson, que tá com 18 anos na época, se eu não tô enganado. E ele vai fazer um top 8 de Pro Tour e tal. E, pô, o que ele vai fazer com a vida dele, né? Porque ele tem 18 anos, então, pô, fazer uma faculdade, vou me dedicar mais no Magic, vou fazer uma outra parada, o que eu vou fazer? E acompanha também os tiozão que moram em Seattle, né? Pra quem não sabe, a Wizards é de Seattle. E que jogam Magic basicamente desde o começo. Então, pega muito esses 2 perfis e tenta falar de todo o universo do Magic. Eu amo esse documentário. E eu queria muito assistir ele. Se vocês gostarem, fala ali nos comentários, eu posso ver mais coisas. O Enter the Battlefield é uma série de... Tem mini docs e tem docs grandes, assim. Também que eu sou apaixonado. Então a gente pode assistir bastante coisa desse sentido. Tipo, é uma parte do Magic que é recente, né? 10 anos atrás. Mas ao mesmo tempo ela é super impactante e pouca gente conhece. Então eu gosto muito. Inclusive, desses vídeos clássicos do Magic, tem um que é de 94, 95, que é um rolê com a MTV, que é assim, a coisa mais cringe do universo. Recomendo muito, velho. Tipo, esse vídeo aí lembra muito essas coisas meio clássicas, batalhas de raciocínio, com monstros e tal. Um Terra, um dragão de Shiva, uma partida que o cara tá jogando de meia. Magic the Gathering is a collectible card game. It's strategic in nature. It's got a little bit of hidden information where you're hiding your cards from your opponent. You're playing your cards onto the battlefield, attacking and blocking with them, and trying to reduce your opponent to 0 life. People collect the cards like baseball cards, and then they play a strategy game with them that's kind of like a combination of poker and chess. Poker in that you play with the cards you draw, but chess, aí, tipo, each card's like a different piece. Com o documentário da Vice, você tem que explicar as paradas no básico, tá ligado? Ah, pô, lembra poker, lembra isso, lembra aquilo, né? É aquela explicação sem você falar que, é tipo Yu-Gi-Oh! It has a fantasy flavor and feel to it. That can be something that's very important to you, all the way down to not that important to you at all. One of the things that makes Magic accessible to new players is that luck is absolutely going to be a factor. Unlike a game like chess, where you will always... Esse ponto eu acho muito interessante que a Tia Steel tá falando, que é Magic é muito acessível para novos jogadores porque tem sorte. Então não quer dizer que você, tipo, alguém novo não consegue ganhar de alguém experiente. É um ponto muito curioso para se destacar sobre o jogo. In Magic, you sometimes win, and it's kind of like a little bit of a gateway, you know, like it helps you feel good while you're learning. Magic is the biggest now that it's ever been, by a lot. I think we guess certainly upwards of 10 million people playing the game worldwide. 全てのデッキに勝てるようにするというのが一番でかいですね。No matter which language you speak, the rules are the same everywhere. Your cards might be in English, his cards might be Japanese, but you both can communicate very easily.
When I was growing up, most people who were, playing games weren't really seen as the cool kids. But now, there's professional gamers on, TV. This is just so much more a part of the culture than it was 10, 15 years ago. Tem que levar também esse rolê do South Park é exatamente dessa época. Can Kenny block his Elder Beast? Not with his shapeshifter, it's already tapped. 4 damage to your planeswalker. Oh! No! The game is just so polished and so well done. Mas eu gosto muito desse documentário também porque assim, ele é uma visão de fora de Magic. E às vezes a gente tá muito dentro da bolha do jogo. Então é bom ver uma visão de fora. E aqui começa a parte. Pô, Sean McLaren era incrível, tá? O cara fez 2 finais de Pro Tour, ele treinava sozinho e a stream dele era maravilhosa, porque quando você dava sub, o que aparecia na tela era um gif de um pornô do Star Wars. Sem coisas explícitas, obviamente, mas era maravilhoso. Ele adorava fazer umas streams bem paz. Cara incrível. Cara, pior que isso é muito pica. Tipo... Tem caras ganhando torneios de Magic que são mais novos que Magic, isso é muito comum. E essa final é muito foda, salvo engano, tem ela no Comentando Jogos Clássicos. Sean McLaren, is it Staticaster? Kill your birds of paradise, and that is the end. Sean McLaren is your champion. He is king of the hill. Jacob, congratulations. Jacob Wills com uma cara, né, de... Right now, I feel a little physically ill, but I think tomorrow I can. Caraca, que pergunta merda. Pô, dá pra ver que você tá meio mal, né? Acabei de perder o negócio, irmão. Vence no próximo. Caralho, que filho da puta. Pô, foda, né? Você tá meio mal? Tô, melhore. Pro Tour Page Reforged. Lembrando, aqui é bem diferente do que o Pro Tour é hoje em dia, né? Nessa época o Pro Tour é um rolê exclusivo e é isso aí. Não tinha um GPzão junto e tal. Eles explicam. Volta aqui. Volta. There's 4 major events a year, the Pro Tours, that each have a $250,000 prize pool with $40,000 to the winner. You can only attend the Pro Tours if you're invited. Ó, Brasil aqui, tá? Lixo, Rorix, o Fero, Bolovo, acho que é o Batutinha, o Vili, o Snap, vulgo Thiago, Rastaf, acho que é o Matheus aqui. Não tem como, é o grandioso. Não tem jeito. Inclusive, essa época do Brasil no Pro Tour merecia um doc próprio, né? Porque era o Brazilian Storm. Os brasileiros começaram a ir muito bem em tudo. A maioria joga até hoje, isso é um bagulho bizarro. In his first Pro Tour. I remember looking at him after that happened. For somebody who doesn't show that much emotion on a regular basis, he was destroyed by that. Second place is the most painful position to finish. Sometimes people joke about second place being tied for dead last. I think that might have been the first time we saw Jacob, he has this kind of flat exterior when he's playing Magic, and it was kind of shocking to see him being kind of almost crushed to lose in the finals. It's like being dropped off a cliff. Right when I lost, I was kind of in disbelief. I had won 2 out of the first 3 games. Eu acho muito curioso a escolha deles de acompanharem o Jacob Wilson. Ele não é um jogador famoso na época. Ele era um bom jogador, mas ele era muito novo. E é muito interessante eles falarem, pô, vamos acompanhar esse cara. I was introduced to Magic when I was really young. When I was 15, I just started playing in local tournaments once a week. And when I got second place at the Pro Tour, I ended up going from $100 in my bank account to $30,000. And I was paying for school all by myself.
At the beginning of this fall semester, I was qualified for the World Championships. It was a lot of work to do school and Magic at the same time. So I wanted to take this semester off and just prepare the whole time. Olha ele falando, tipo, desse rolê, tipo, pô, se pá, vou ter que dar uma parada aqui no estudo por causa do Magic, mas eu não sei como é que vão ser as coisas. Tipo, o personagem é muito bom. E eles trabalham muito bem, mas eu fico muito curioso do porquê escolher ele. I'm a little bit too excited to sleep right before a big tournament like this. Yeah, I think it's pretty important to get a good night's sleep. Sampard novinho ali, parecendo bastante. Os caras tomam um remedião pra dormir, cara. I like to wake up long before the tournament, so pretty soon I'll be taking a sleeping pill, and listen to some music and go to sleep. The pro scene is divided from a lot of people's experience playing Magic. O Kibler sendo a imagem do jogo. Porque nem se o documentário fosse com o Kibler, faria sentido, ele era muito famoso na época. Mas, tipo, foi maravilhoso ser um personagem que nem foi o Jacob Wilson. Eu amo esse documentário por causa disso. E aí a gente vai pro nosso segundo personagem, que é um tiozão. Tiozão com ascendência italiana em Seattle, que dá um frio do caralho, pelo jeito. Algum jogador com potencial e disposição para gravar. Então, mas é um cara muito fechadão e tal, então é... Bom. Ó, Deforino Brothers, os caras jogam há 22 anos, isso em 2014. O que significa que eles basicamente jogam Magic desde que saiu. Magic, those cards there comprise a lot of hours of work, a lot of hours of fun. A lot of hours of family and friend recreation, so that's really what it is. Tipo, e é maravilhoso que eles tentam pegar o cara que tá 100% na cena profissional e dois tiozão que tem as boxes na cara. From my oldest brother, which read a lot of Tolkien's work. We all read the Chronicles of Narnia, and then eventually I stumbled upon Magic. It was actually in the back of chemistry class. So I'm a jock Italian nerd. It's part of what makes me me. There's a lot of the old stuff right here. Savannah lines. As boxes na caixa é foda. Things like this. Well, specifically, why this Savannah lion is kept in plastic is that it actually single-handedly won Ralph's Beta Black Lotus. That card effectively won this card. Won this one. Beta Black Lotus. They're very valuable. Meu Deus do céu. Aí ele vai falar do rolê de colecionismo e tal. Pô, eu amo esse documentário por causa disso. Ele tenta literalmente cobrir tudo de Magic. E ele consegue, na minha opinião. E aí os caras jogam Vintage porque é as cartas que eles têm. This is the backbone of my deck. It's called Mishra's Workshop. O cara joga de tops. Todas. Um dos decks mais fortes da história do Vintage. There were some early pieces of art which had some symbolism which I think provoked people to bring out the bad aspects of fantasy. There were two cards in particular, Demonic Tutor and Unholy Strength, which had pentagrams on them. Ó, manda um Satanic Panic ainda, que foi um aspecto do Magic, né? Aqui no Brasil a gente vai lembrar do Gilberto Barros falando disso. E teve lá nos Estados Unidos teve Satanic Panic também. Magic, the Gathering. So let's see where they're coming from. Aí, ó, 94. If you look, there it is. Perception of parents, well, I don't want my kids playing this because I don't like the imagery. Here's one of the cards. It's a dead, rotting, decaying thing that's been in the ground. And remember, it said that it's an occult game. One of the dangers of this thing is that it's played with the mind. How many know that the mind is a very fragile thing? Teenage kids, mano, tiozão com esse cabelo falando isso é maravilhoso. And that really quelled a lot of the fires of the whole satanic imagery. That negative paradigm that followed Magic in its beginning years are now over. And I think you're starting to see now the growth of it is changing. É, não, Magic adaptou muita coisa pra não ter BO. One of my little escapes. For those couple hours that I'm playing, it allows me to just, I'll come back to my problems when I'm finished.
The Pro Tour player in particular, it's a grind. Those guys will sleep on someone's couch one Wednesday, wake up next Wednesday, they're elsewhere. I mean, it's a grind for those guys. I just wonder how much fun all of them are having. I'm sure there are people that... Isso que ele falou é maravilhoso, que ele fala que assim, pô, é muito maçante, né? Um grind e tal, etc, pros caras. Eu me pergunto se eles se divertem e tal. De novo, apresentar 2 modos é um pouco disso, tá ligado? Eu acho que fica um pouco tendencioso quando eles vão pegar o Jacob Wilson e ele é um cara meio tiltadão, assim, na fala dele, né? E aí parece que esse cara não se diverte, isso é tudo um sofrimento. Tipo, os caras se divertem, vou dar esse spoiler, os caras se divertem bastante. O jogador competitivo também se diverte, é uma maneira dele se divertir. Mas eu acho muito legal deles pegarem 2 perfis completamente diferentes. Yeah, absolutely. Daí mostra o rolê da família. We always made it communal. We've always believed in that aspect of it. Maybe that's why we gravitate to Vintage so well. You know, we treat everyone fairly. We try not to make people feel uncomfortable. If they're new, we kind of welcome them. Because no one's bigger than the game, right? The game has to be about community. Inclusão católica nos Estados Unidos. Gaylord é um nome de um lugar, viu? I would like to welcome you to the Pro Tour Fit Report in DC. Congratulations for qualifying and have a very, very good weekend. Thank you. Keep your head straight in front of you. Essa mulher que apareceu ali dando anúncio, que agora tá aqui no canto. Magic, um dos motivos de Magic estar gigante na época é por causa dela, tá? Foda. Muito foda. Anthony Lee ali. We may misinterpret where you're looking, so please keep your head straight ahead of you. O draft do Pro Tour é qualquer coisa. Os caras anunciando e você assim. Tipo, realmente cai nesse rolê, tá ligado? Que você falou, tipo... Os caras ainda estão jogando, tipo, isso aqui é 2014. Você vê muito cara que ainda tá jogando. Eu realmente não sei quão bom ou ruim é isso. Isso é a constatação. Which is great. It's always good to get off to a good start. My opponent forgot something that would have benefited tipo, him. 10 anos, o cara ainda joga e tem cara ali que jogava já há 10 anos em 2014. I'm normally pretty quiet with my opponent. During the game, I don't really like to chit-chat. He can be sometimes quiet. He's a relatively quiet guy. I haven't really gotten to know him super well. Jacob Wilson attacking for lethal, using Path to Exile. Just saw a handshake. He's always very even, very calm, and always finds the right play. O Ikawa ali no meio. Oh, he finally swapped through. How do you beat that? So Jacob Wilson moves on. It's the end of the day, and I finished 7-1, which is pretty great. It's the best record I've ever had at a Pro Tour. I can't really ask for much more. Dude, you went 7-1 today. That's fucking insane. I know, it's great. Great work. Thanks. Os pairings na parede. Isso é muito velho. Jacob Wilson is ahead of the curve. You've already called it there. You're saying Os caras são bons demais, tem poucos jogadores. Tem poucos jogadores bons suficientes. É complicado porque o cara vai acumulando conhecimento e conexão. Magic tem muito isso também. Alright, mama. Bye. Tipo, tudo isso entra na conta, sabe? E ele só melhora. Mas o interessante é que ele se mantém, tá ligado? Nem é questão de, tipo, ele tá sempre indo bem. Ele se mantém. Isso pra mim é impressionante. Do mesmo jeito, os dois tiozão aí. Os caras jogam 22 anos. É CF80. Essa época ele tava voando. Foi quando ele surgiu no cenário, ele tava voando. Ele ganhou um mundial atropelando, assim. Lojinha média dos Estados Unidos. I am absolutely not in charge of this ball. Glad you can make it. Okay, what's the word here, gentlemen? This is vintage. Right now we're doing an 8-man tournament, just getting together with friends and playing cards. My core Os caras jogando FNM generally Vintage. stop what he wants to do slowly.
Picture a boa constrictor slowly wrapping around somebody, and once he is in a perfect position, now he can squeeze the air out of him. But the boa has to get in position first. That's the best way I could explain what the deck wants to do. It's planning it out. It's how do you get there? It's stopping your opponent from doing what he wants to while slowly reeling him in. What I would really say about Vintage is, it really is how the game was intended to be played. Vintage, o maluco meteu é assim que o Ricardo Gatinho queria que fosse jogado. From originally printed up until the ones which are being hot off the presses. Wizards of the Coast, especially the creator of this game, they kind of, I guess, believed there were errors in the original cards that were made, and they kind of wanted to put them away in a small place where they could be forgotten about. They definitely left us out in the cold a little bit. And that's why in the vintage community we had to self-regulate, and why people look at us as the Wild Wild West, because we've had, a little bit of the cold shoulder from the parent company. My opponent right now is Greg Fenton. He's very well known in the vintage community. We put out some really good players from here. I got into looking at Pô, esse cara do Misprint é pica. Esse cara do Misprint é maravilhoso. Os Misprint bizarros desse cara são muito foda. This has too much blue. This has too much black ink. There are miscut cards that come in packs. My friend just found Tem uma dual Misprint ali. Tem uma dual Misprint ali. Framed at first, but then every time an opportunity came along to get another misprint, I definitely wanted to. Anything else in there that's worth seeing? Yes, but I realized I actually can't show something in here, which I'll show you guys privately. Yeah, I just realized that, and that's why I'm stopping now. What's wrong with it? I'll explain after. I actually can't divulge this on camera. Tem uma dual ali e ele não quer mostrar outra coisa. I'd say the Farinos are the godfathers, and a lot of people do regard them as the creators of these certain decks. Anytime you bring up these old decks, they're like, oh yeah, the Farinos built this, built that. If you're activating it, you're not touting it. Yeah. We were talking earlier about Pro Tours, how all these kids are kind of young. Do you ever think that you would have tried to do that? I tell you what, there's a part of me, as being a natural competitor, I probably wouldn't have minded a small opportunity to have done it. It would have to have been at the appropriate age. Right now, we're trying to win a world championship in this format. That's the actual goal. But to answer the question, I would have given it a chance. Let me say this, excuse me. Os caras ali, trocando uma ideia, jogando um vintage, com as paradas de peta. Now, when you get to the late stages of a tournament like this, não, o cara mostra pra geral. Jacob Wilson has been utterly dominant this weekend, but he just suffered a brutal loss at the hands of Eric Froelich. And if he doesn't make the top, Froelich trabalhou com a Wizards uma época também e tal. I was so greedy, I was so dumb. Here we are, it's the last round of the day. It all comes down to this. If Jacob Wilson wins, he advances to the final day. If he loses, he is done. Estou rosa por isso. First player, Seth Manfield. Olha lá. In his way, Jacob O Wilson. querido da criançada, Seth Manfield. All right, here's Lava Spike to take Jacob Wilson down to 10. Down to 2 is Jacob. Jacob's turning the tables and going on the offensive here. He's got his guns blazing against Seth, and Seth has fallen to 6. This is just about as close as they get. Só com menos cabelo. Ele tá um pouquinho mais magro também. Siege, ó, brutal. That's game. Siege Rhino. That's gonna do it. Jacob Respeito o Wilson Siege Rhino. has won. He had a single copy of that card in his deck, and it showed up at just the right time. What are the odds? How do you feel as Seth Manfield right now? I want to throw up. I'm very blessed. I almost lost. I drew kitchen finks. I almost lost even with the late line. I didn't have the finks. I would have lost. Yes. So Jacob was about to die to a lethal barrage of burn spells, and then drew his single copy of the white ley line to protect himself, and his opponent had one chance to draw something, didn't, and pulled out the win. From Canada,
Jacob Wilson. Lembrando, esse é o evento que o Amulet Titan surge pro mundo. Então, é um evento muito triste para a humanidade. Tá? Daqui muito tempo, apareceu o PV ali de bobeira, porque, né, convenhamos, o cara era um monstro. Ainda é. Mas é um dia que os historiadores falarão sobre a derrota da humanidade quando a Amulet Titan surgiu pro universo. Magic is the thing I've put the most effort into, and winning the Pro Tour is the biggest accomplishment you can have in Magic. Hello and welcome to the last quarterfinal of Pro Tour Fate Reforged. We are going to start off with Jelger Wiegersma against Jacob Wilson, a 19-year-old returning to the top 8 of a modern Pro Tour, made the finals last year. Let's get right down to the floor and see who is going to win between Jelger Wiegersma and Jacob Wilson. Jelger! Esse cara é muito das antigas do Magic. Eu não lembro se ele é Hall da Fama também. Jacob is in game 3 and a 2 out of 3 against Jelger Wiegersma, who is a Dutch Hall of Fame Magic player. So, o Nathan Holt. Esse cara ele fez tipo melhores documentários que existem de Magic. Eu falei de assistir um disso em live e tal. São maravilhosos. Splinter Twin! And then in game 2, Jacob was able to survive despite the fact that Jelger reigned in anger of the gods that destroyed all of Jacob's creatures. But then Jacob summoned an elephant soldier called Loxodon Smiter. Nossa, eu lembro que essa versão do Abizan do Jacob era toda bizarra, cara. Ia ter Smiter e tal. Jelger's deck is capable of winning in an eye blink, so the suspense is pretty good. Voice of Resurgence, he's running through what could he have. Jacob does not have a lot of outs here. Things are not looking good for him. Gonna put this Splinter Twin on this Pestermite. Do you have a response? Shows the path to exile. Lembrando, né, Twin foi banido um pouco depois disso, voltou esses tempos e é sucesso todo. The game. There's the hand. Jelger Wiegersma advances to the semifinals over Jacob Wilson. Another great performance from young Jacob Wilson, but it wasn't quite enough. Ele perdeu no top 8, tá ligado? O outro é que o outro tipo era uma good match na final e ele perde. Esse aqui, sei lá, o game era jogado. Mike Sigrist tá ali, bobeira. You're graded on how many top 8s you've achieved. I think that ultimately Jacob is going to embrace that fact, and as he starts stacking up more and more top 8s, you're going to see him accept the fact that there is something to be gained from making the top 8, even if it isn't winning the tournament. And for such a young person, he's already off to a great start. O que o Márcio tá falando é muito verdade, assim, tipo, o Jacob, ele se cobra absurdamente por não ganhar o torneio e fazer top 8 Pro Tour é muito bom. That's one of the main appeals, I think. Having a variety of experiences be possible because of the element of chance is a huge part of just games being fun. Magic's ever-changing. The cards are continuing to be good, the sets they produce continue to be excellent, and if that stopped, then Magic would take a step back. But, you know, if you're going to keep making great cards and making the game interesting, then the game's going to continue to really excel. You know, Magic is 20 years old. You know, Magic is old enough that there are people who played the game when they were younger who are sharing it with, you know, their younger generation. Good game. GG. GG. Okay, you want to play another round? Yeah, let's go. Gentlemen. All right. Wow, fellas. Good night, guys. Take care. We've been playing this for 20 years now. It's such really a part of us that I'm expecting to be at Vintage Worlds 20 years from now. And I'm expecting to be the old man. And when cara, porque eu nem lembro mais como é que é esse rolê desse Mundial Vintage, se é uma Eternal Weekend, o que que é o rolê. He's in for a shock. He's in for a surprise. I know that I've been playing this for 40 years. Mas eu já ouvi esse termo mais de uma vez. I will play. I'm definitely enjoying Magic right now, and I can see playing it for a while. If this year does go poorly and I don't make Platinum, I'd also be happy to go back to school and try. Cara, essa fala aqui é maravilhosa, eu amo ela. Pô, esse frame foi sacanagem.
Que é ele falando, tipo, porra, que ele não sabe o que ele vai fazer no futuro, porque depende disso e daquilo e tal. Que era uma parada que alguns prosas reclamavam, tá ligado? Que ele fala, pô, é foda porque não tem um negócio garantido, e isso e aquilo. Você chama competir isto, né, amigo? Na dúvida, Confiança aqui tá contratando também. Que ele ganhou o Invitation da Star City. Que você ganha, tipo, um monte de dual. Era bem da hora. Ele ganhou $10.000. Eu acho que ele ganha... Né, ele vira um token. Eu acho que ele ganha os Power 9 também. Eu lembro que já teve uma época que ganhava Power 9. Aí mostra os molequinhos jogando e tal. Cara, mas assim, eu amo esse documentário. Sério, eu gosto muito desse documentário. Documentários da Vice, né? Sobre ventríloco. Mas eu amo esse documentário, assim, tipo... Partes que eu pego ali sobre, tipo... Eles querem muito passar a ideia de que o cara pro ator não se diverte e tal. Em algumas falas, mas no geral eu amo esse documentário. Tipo, são duas faces completamente diferentes de jogadores e perfis completamente diferentes, e eles falam muito isso e tentam abordar como esses jogadores encaram o jogo e como eles fazem planos pro futuro. Tipo, são meio que as mesmas perguntas o tempo todo e é muito bom. E, de novo, eu adoro também que eles pegaram o Jacoby Wilson. Podia ser o Kibler, podia ser o LSV, podia ser o PV, mas não, eles vão num cara que tá em ascensão, por algum motivo ele aceitou, ele é um cara fechadão e tal, e eu acho que acompanha muito bem, e os irmãos lá também de Seattle são uma escolha muito boa, eu gosto muito, muito. De novo, se você gostou desse tipo de conteúdo, dá pra ver mais, gravar mais e por aí vai. Beleza? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.